Bom dia, graça e paz. Quero vos trazer uma mensagem da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para nossas vidas. Precisamos entender uma coisa que está escrito em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, é que nós podemos ser libertos de todos os nossos pecados. Por isso eu quero trazer uma parte da palavra de Deus que está escrito no livro de Salmo 119, versículo 11, que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero falar um pouco da vida do rei Davi antes, que está lá escrito em 2 Samuel, capítulo 11, que registra sobre o adultério de Davi com Betseba. Detalhe, o rei Davi não somente adulterou com Betseba, mas também cometeu um assassinato. E a história do rei Davi começa assim. Era um ano de guerra e os reis tinham que estar de frente à batalha. Israel estava em guerra contra os filisteus, o povo inimigo de Deus. Então Davi resolveu tirar umas férias. Então ele ficou no palácio real enquanto o povo foi de frente para a batalha. E lá estava o seu general de guerra, Joabe, e o seu homem de confiança, Urias. Então Davi resolveu dar um passeio no terraço do Palácio Real. E ali Davi viu uma mulher totalmente nua, tomando banho. E Davi, não somente se contentando em ver aquela cena, ele mandou mensageiro para que investigasse para saber quem era aquela mulher. Antes de entrar nessa mensagem, me aprofundar nela, deixa eu te dar um conselho. Cuidado com o que você anda vendo nas redes sociais. Muitas das vezes estamos na rede social, principalmente no Facebook, nós estamos ali vendo algumas reportagens, algumas cenas, e de repente aparece uma cena de uma mulher numa posição estonteante, tão sedutora, que a gente até tira. Mas aquela cena fica gravada na nossa mente, que a gente volta para assistir aquela cena. Não é assim que acontece com nós, homens? Ou nós somos melhor do que o rei Davi? E foi justamente isso que aconteceu com o rei Davi. Aquela cena daquela mulher, Betseba, tomando banho nua, ficou colado, ficou registrado na sua mente. Então Davi, quando aqueles mensageiros voltaram e disseram: essa mulher é Betseba, mulher de Urias. Detalhe, Urias era um homem de confiança do exército do rei Davi. Mesmo Davi sabendo que aquela mulher era mulher de Urias, ele mandou chamar pela segunda vez e Davi se deitou com aquela mulher. Teve relações sexuais com aquela mulher. E após o dia da mulher, Betseba mandou avisar o rei Davi que estava grávida. Pronto. Aquela notícia veio como uma bomba. Tu imagina o escândalo que ia trazer sobre o reinado do rei Davi. Todo o povo sabendo que Betseba, mulher do homem de confiança do exército do rei Davi, estava grávida do próprio rei Davi. Isso ia ser um escândalo total. Então, quando Davi se encontrou num beco, numa rua sem saída, ele começou a planejar alguns planos para encobrir o teu pecado. Primeiro plano que Davi fez, escreveu uma carta e mandou o mensageiro levar até ao capitão do exército, Joabe, e dizendo para que ele mandasse Urias para o palácio real. Porque ali o rei queria conversar com Urias. E Urias, ao chegar no palácio real, Davi mandou que trouxesse até a sala do trono.
E ali Davi, creio eu que Davi começou uma conversa com Urias dessa forma. Urias, meu companheiro de guerra, tantos anos em frente a uma batalha, tantas guerras nós enfrentamos junto e Deus nos deu vitória. E você agora está de frente a essa guerra, junto com Joabe e todo o meu exército. Você está cansado, fadigado, você está precisando de uma folga, de um descanso. Vai para a tua casa, fica com a tua mulher, com a tua família e descansa. E esquece um pouco a guerra. Você precisa dar uma relaxada. Mas Davi não estava preocupado fisicamente com Urias. Ele somente queria usar uma estratégia para encobrir o teu pecado. Mas Urias, sendo um homem reto, correto, achou injusto ele ir para casa ficar com a sua família enquanto o exército estava em guerra. Então Urias ficou dentro do palácio real. Então os mensageiros vieram avisar ao rei Davi: Urias não foi para a sua casa, está dentro do palácio. Então Davi colocou seu segundo plano em ação. Mandou chamar Urias e trouxe para dentro da sala do trono, e ali Davi começou a embebedar Urias, enchendo a cara dele de bebida. E ele achava que Urias ia para casa, mas Urias não foi. Urias permaneceu dentro do palácio. Então os mensageiros avisou o rei Davi: Urias não foi para casa, ele se encontra dentro do palácio real. Então Davi colocou seu projeto diabólico em ação. Ele escreveu uma carta para entregar a Joabe. E dentro da carta estava escrito: Joabe, bota Urias de frente à batalha para que ele seja morto. E detalhe, Urias foi o próprio mensageiro da sua sentença de morte, que ele levou essa carta em mãos e entregou a Joabe. E Joabe, em obediência à palavra do rei, ele não podia desobedecer, ele colocou Urias de frente à batalha. Quando os filisteus avançaram para guerrear contra Israel, ele e seu exército se afastou, retrocedeu, voltou para trás, e Urias e alguns soldados foram mortos. E Davi, ao saber que Urias estava morto, ele mandou que trouxesse Betseba para o palácio e o tomou como esposa. Mas não esqueça que o Deus de Israel, ele não dorme e nem dormir. Ele não está dormindo, ele não está morto e nem perdeu o controle da situação como muitos estão achando. Hoje tudo pode, não tem nada a ver. Deus levantou o profeta Natã, dando graça, sabedoria e estratégia, e Deus mandou o profeta Natã até ao ninho do rei Davi, dentro do palácio real. E lá Natã lhe contou uma história. E Davi, ao ouvir o termo dessa história, ele se enfureceu, ele ficou tão irado que ele falou: esse homem tem que morrer. Então Natã, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, falou para o rei Davi: esse homem é você. Meu irmão, não brinque com esse Deus. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares e ele é onipotente, ele é todo poderoso. Ele conhece os nossos pensamentos e as nossas ações e as nossas atitudes. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é um apóstolo, um bispo, um pastor, um presbítero, um diácono, faz parte da liderança da igreja, ou até mesmo um obreiro na casa do Senhor, todas aquelas reuniões que você faz com a intenção de tirar proveito para si próprio, Deus está registrando tudo. Sabe por quê? Está tudo registrado. Se o juízo de Deus vai começar pela casa dele, que somos nós, o que será do ímpio? Por isso que Deus, lá no juízo final de Apocalipse, vai abrir vários livros. Ali está registrado todas as nossas ações, todas as nossas falas, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes. E o último livro a ser aberto vai ser o livro da vida. E o meu nome, o teu nome, precisa estar escrito neste livro. Porque se o nosso nome não estiver ali, nós seremos jogados no lago de fogo do inferno. Então, meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Não brinca com esse Deus. Faça como o filho pródigo. Se arrependa-te. Fala em seu coração. Direi: Pai,
pequei contra os céus e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos seus trabalhadores. Aquele filho pródigo se arrependeu. E como Davi escreveu no livro de Salmo, 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu irmão, não pense que você tem poder para vencer o pecado pela força do seu próprio braço. Nós nascemos do pecado. Jesus nasceu da semente de Deus. Ele nasceu de uma mulher, mas foi plantada a semente de Deus no útero, no ventre daquela mulher. Então você precisa aceitar Jesus, porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. E nós precisamos ter o costume de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de nos consagrar e principalmente guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração, para que nós possamos vencer toda cilada e astúcia e artimanha do diabo contra nossas vidas. Não esqueça, o nosso adversário, ele é invisível. Ele é cheio de artimanha, ele sabe guerrear contra a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, mas para que eu seja salvo, eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso viver na presença de Deus. Eu preciso fazer como José lá no Egito fez, fugir da aparência do mal. Meu irmão, quantos estão trocando a bênção, como Esaú trocou a bênção por um prato de lentilha? Quantos estão trocando a bênção pelas coisas deste mundo? Coisas que vai passar, coisas que vão perecer. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma para o inferno? Meu irmão, é melhor termos pouco com Deus, que se torna muito, do que ter muito sem Deus e depois ir para o inferno. Precisamos nos converter de verdade. Precisamos viver a palavra. Precisamos viver o que nós ensinamos nas escolas bíblicas dominical. Precisamos viver o louvor que nós louvamos. Precisamos viver para glorificar o nome do nosso Deus. Então você que é um pastor, um apóstolo, um presbítero, um diácono, um obreiro na casa do Senhor, um bispo que foi chamado para ir e pregar a palavra de Deus em todos até os confins da terra, e você não está exercendo essa função, só está comendo da gordura e vivendo da lã das ovelhas, naquele grande dia Deus vai te pegar. Meu irmão, não brinca com esse Deus. Deus é poderoso. Por isso que Davi escreveu esse salmo. Por quê? Davi, lá no Salmo 23, ele escreve: o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Meu irmão, só quem pode nos consolar chama-se Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus não há prosperidade. Tudo é passageiro. O próprio Salomão, que foi o homem mais rico abaixo do céu, deixou escrito no último dia da sua vida: tudo é vaidade, vaidade e vaidade. Tudo vai passar, meu irmão, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Davi foi transformado, foi quebrantado, foi mudado pela palavra de Deus. Davi pecou sim, Davi cometeu adultério sim, Davi cometeu até assassinato, mas ele se arrependeu de verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, Deus quer que todos se arrependam e vivam e recebam o maior presente de Deus para a sua vida e para nossas vidas, que é a salvação da nossa alma do inferno, que é a vida eterna. Jesus quer que aonde Ele está, nós também estejamos, mas nós não vamos subir para o céu de qualquer maneira. Precisamos rasgar as nossas vestes do pecado, precisamos nos arrepender. Sem arrependimento não existe salvação. Sem palavra de Deus não existe salvação, porque a palavra é o próprio Jesus Cristo. Que você possa crer nessa mensagem que Deus me deu, colocou em meu coração para transmitir para vocês através desse vídeo, para que você possa se converter de verdade. Morre para as coisas do mundo, irmão. Esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Infelizmente, em época de política, em época de carnaval, muitos trocam a bênção pelas coisas do mundo. Coisas que vão perecer, coisas que vão passar. Permanece em Jesus, meu irmão. Guerreia, busque o Senhor Jesus enquanto se pode achar, porque se você estiver em Deus,
Deus vai dar ordem a teus anjos para te guardar. Aonde que você for, Ele estará contigo. Mas se você abandonar esse Deus Todo-Poderoso pelas coisas desse mundo que é passageira, infelizmente, naquele grande dia, você vai ser jogado no inferno. É uma palavra dura, é uma palavra forte, mas é a verdade. E aqui a verdade é pregada. Meu irmão, eu não prego a verdade somente para os outros, eu prego a verdade para mim e para a minha família. Precisamos nos converter de verdade, precisamos andar na luz. A palavra de Deus nos garante, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. O sal tempera e a luz, ela ilumina as trevas. Aonde a luz que é Jesus Cristo chega, as trevas têm que bater em retirada. E as pessoas precisam ver em mim, na minha vida, o que a Sulamita viu no profeta Eliseu. Ela chamou teu esposo, teu marido, e falou: ali verdadeiramente vai o homem de Deus. As pessoas precisam ver Jesus em nós, meu irmão. Agora, como as pessoas vão ver Jesus em mim se eu não leio a Bíblia, se eu não me santifico, se eu não fico na palavra, se eu não obedeço os mandamentos de Deus, se eu levo uma vida de crente falsa? Meu irmão, precisamos ser verdadeiro. Jesus é a verdade. Jesus, quando andou nesta terra, ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Tanto é que Jesus, quando lá na cruz foi morto, crucificado, aqueles homens estavam debochando, estavam humilhando ele com palavra, mas Jesus levantou os olhos no céu e falou: Pai, perdoa-lhes porque ele não sabe o que faz. Meu irmão, o verdadeiro evangelho é amor, o verdadeiro evangelho é perdão, e o verdadeiro evangelho é renúncia. Eu preciso renunciar às coisas deste mundo, mas não esqueça, Jesus sim é amor, mas não esqueça que ele é fogo consumidor. Deus é poderosíssimo, ele me conhece, ele sabe o meu deitar e o meu levantar. Então que você possa refletir nessa palavra, e você que não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, eu te dou um conselho, meu irmão: venha para os braços de Jesus, larga as coisas deste mundo, aceita Jesus em teu coração. Romanos 9 e 10 fala: todo aquele que me confessar com a tua boca e crer com o coração, será salvo. Meu irmão, confesse Jesus. Eu sei o que eu estou lhe falando, eu fui deste mundo. Eu andava perdido nas coisas deste mundo, achando que estava me divertindo, achando que estava me alegrando, mas era uma alegria passageira, uma alegria ilusória. O diabo, ele nos engana. Ele é astuto, ele se disfarça em anjo de luz para nos afastar do verdadeiro Deus. Quantas pessoas estão perdendo as suas almas para o inferno por causa das coisas deste mundo? Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que nenhum pereça, Ele quer que todos sejam salvos. Então eu te faço o convite: se você ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus agora. Você que está me assistindo através desse vídeo, aonde você estiver, se ajoelhe e faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Tenhas misericórdia de mim, joga os meus pecados no mar do esquecimento, escreva o meu nome no livro da vida, e a partir de agora, faça morada em mim, porque eu aceito o teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. É uma oração simples, meu irmão. Não precisa de palavras bonitas. Se você orar de todo o teu coração, de dentro para fora, você será salvo, tá bom? Receba essa palavra na tábua do teu coração, e não esqueça, Jesus morreu por você, morreu por mim e morreu por todos nós, porque Ele quer salvar todos nós. Que Deus vos abençoe e fica na paz do Senhor.